Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de anatomia e agora nós vamos falar sobre os ossos do crânio. Na aula anterior, nós dividimos o esqueleto em axial, em apendicular e vimos ali as macro-regiões do nosso esqueleto. Como dito, vamos entrar em cada macro-região e vamos iniciar pelo esqueleto axial e mais especificamente com os ossos do crânio. Então, já entendemos que tudo, quando a gente vai estudar aí na anatomia, tem as suas divisões para didaticamente ficar mais fácil a gente entender. Então, o nosso crânio também, ele é dividido didaticamente em neurocrânio e viscerocrânio. Quem é o neurocrânio? Essa região que vai abrigar neuro, você vai lembrar de sistema nervoso. Vai abrigar aí o nosso encéfalo. Tem um teto abobadado, a calvária e um assoalho ou base do crânio, e são unidos por suturas fibrosas. Então, o neurocrânio, ele tem aí uma abóboda, né, um teto, ele tem também um assoalho, uma base, e ele vai abrigar aí o nosso encéfalo, nosso cérebro de encéfalo, tá? Estruturas aí nobres do nosso sistema nervoso. E nós também temos o viscerocrânio, que é essa região aqui, que vai abrigar outras estruturas da nossa face. Então, a parte responsável pela nossa olfação, pela nossa visão, pela nossa deglutição, tá? Então, o nosso esqueleto facial é esse chamado de viscerocrânio. Forma a parte anterior do crânio e consiste nos ossos que circundam a boca, como a maxila e a mandíbula, que fazem parte do nariz e da cavidade nasal, e a maior parte das órbitas, que é a cavidade que abriga os nossos olhos. Então, o neurocrânio, os ossos são unidos por suturas, tá? Então, aqui a gente tem as suturas aqui delimitadas, que é a união desses ossos. Nós temos no crânio cavidades, tá? A gente tem a cavidade do crânio, tem a cavidade nasal, tem a cavidade dos olhos, a orbital. Nós também temos aí a boca, né? Nós temos a cavidade que é oral, nós temos a cavidade da orelha, tanto a orelha média como a orelha interna. E também nós temos seios paranasais, que a gente vai ver já já quais são os ossos que formam esses seios. Então, o neurocrânio possui 8 ossos, bem facinhos. São 4 ossos individuais, ímpares, e 2 ossos que são pares, mais 4, formando os 8 ossos. E as suturas são suturas são, digamos que a articulação entre um osso do crânio e outro, tá? Não é uma articulação móvel ou verdadeira, como alguns gostam de falar, mas é a forma como dois ossos se unem, os ossos do crânio se unem por suturas. E aí, a gente vai lembrar lá de eixos. Lembra que eu falei dos eixos? A gente tem um eixo que ele é sagital. E não é à toa que a gente tem aí uma sutura sagital. Então, lembra que no eixo sagital, no plano, né? No plano sagital, plano, o eixo é aquela linha que cruza de maneira perpendicular ao plano. Então, o plano sagital divide o nosso corpo em direita e esquerda. A gente tem um plano que ele é coronal, o chamado também de frontal. E aqui a gente tem uma sutura que é coronal, que une o osso frontal aos dois ossos parietais, aqui de um lado e do outro. A gente tem a sutura sagital, que une justamente os dois ossos parietais. A gente tem uma sutura lambidoide, que vai unir os ossos parietais com o nosso osso occipital. Tá? Falei aqui já o nome de alguns ossos. E aqui nós temos todos os 8 ossos. O osso frontal, occipital, aqui é o bem da frente, aqui é o bem de trás. O etmóide e o esfenoide. E nas laterais nós temos parietal e temporal, direito e esquerdo. Vamos ver aí cada um deles já já, ok? Então, mais uma vez aqui a gente tem... Aqui era para ser o viscerocrânio, né? Mas enfim, tá repetido aqui esse slide, mas já que ele tá aqui, vamos revisar. Essa sutura aqui que une o osso frontal com o osso parietal é a sutura coronal.
Nós temos aqui uma sutura que vai unir os parietais, que é a sutura sagital, mas a gente também tem aqui, ó, uma sutura que ela une o osso parietal com o temporal e também o osso frontal com o osso temporal. A gente tem a lambdoide que une o occipital com o parietal, ok? Lembra que estudo é repetição, tá? Quanto mais você repete uma coisa, você vai fixando essas informações. Em laboratório a gente consegue ver bem bonitinho esse esqueleto feito de maneira sintética, né? Bem colorido, que ajuda a fixar aí os ossos do crânio, tá? Então, esse osso aqui da testa, né? Da nossa fronte, é o osso frontal. Esse osso verdinho aqui, que forma a lateral do nosso crânio, é o parietal. A gente vai ter aqui o temporal, ok? E os ossos da face, né? A gente tem aí o zigomático, a gente tem a maxila, a gente tem a mandíbula, a gente tem os ossos nasais, a gente tem concha nasal inferior. Aqui na base do crânio, ó, a gente tem um osso bem grandão, que é o osso occipital. E aqui a gente tem o forame magno, tá? Forame, quando a gente vê em anatomia, a gente tá falando aí de um orifício. Passa alguma coisa importante em um forame. Geralmente nervo, geralmente vaso sanguíneo. Nesse forame aqui passa simplesmente a divisão aí do nosso bulbo para a medula, tá? Nosso sistema nervoso central. Aqui na parte, a gente tem aqui uma vista superior, e aqui volto a comentar sobre a importância de saber aqueles termos, né, de anatomia. Então, aqui a gente tem uma vista frontal, uma vista lateral, uma vista inferior. Então, por que é importante? Porque você se localiza, né, no tempo, no espaço. Eu consigo ver o osso occipital numa vista anterior do crânio? Não consigo. Eu consigo ver numa lateral uma bandinha dele. Agora, numa visão inferior, eu tenho uma baita de uma visão de um occipital, né? E aí, por exemplo, numa visão inferior, eu já não consigo ver quem? Praticamente eu não consigo ver parietal, né? Numa visão inferior. Veja aqui só um cadinho dele, tá? Então, nessa vista ainda inferior, a gente consegue ver, ó, os dentes, mas a gente também consegue ver a maxila, o osso zigomático. Aqui a gente tem o palatino, tem o esfenoide, vômer, enfim, nós vamos ver cada um desses ossos. Mas é importante que você se situe na visão desse corte que a gente está utilizando para estudar, ok? Aqui a gente tem esse osso bonitão aqui, bonitão esse osso aqui, viu? Parece uma borboleta, alguns dizem que ele parece com um morcego. E aí a gente tem esse osso chamado esfenoide, tá? Então, dando sequência, essas visões coloridas é bem interessante observar para fixar, mas você tem que ser capaz de observar aí os mesmos ossos quando for numa peça de cor única, tá? Quando for numa imagem de cor única. Então, esse ossão aqui da lateral é o parietal. Esse osso aqui da parte posterior, mais de trás, é o occipital. Esse osso aqui da frente, da fronte, é o frontal. Esse osso aqui da lateral que abriga o nosso ouvido é o temporal. Esse osso aqui da fala, né, que mexe, é o único osso móvel do nosso crânio, é a mandíbula. Esse osso aqui é a maxila. Esse osso aqui começa com Z, é o zigomático. Aqui a gente tem o nasal, ok? Enfim, aqui a gente tem o esfenoide. E vamos a cada um deles de maneira particular. Então, o osso frontal, eu tentei aqui dividir os ossos em cores mesmo, para ficar bem tranquilo de aprender. Esse osso frontal, ele forma realmente a nossa fronte, forma a testa. Ele tá aí na porção, ele forma, né, a porção superior das órbitas. Então, a órbita é isso aqui tudo que abriga o olho. O frontal é responsável pela parte mais superior, ok? Nós temos aí a proteção, além dos nossos olhos, né, superiormente, a gente tem aí a proteção muito importante do nosso cérebro, a proteção anterior. Os recém-nascidos, eles nascem com esse osso frontal, digamos que dividido,
e eles se unem, se fundem, né, à medida que a criança vai crescendo. E eu falei de seios, né? Seios são orifícios ali dentro de ossos que são envolvidos por tecido conjuntivo, e o osso frontal aqui é o primeiro osso estudado e ele já tem o seu seio frontal. Occipital. Vimos o osso mais da frente, agora vamos ver o osso mais de trás. E é super importante aprender esses nomes de ossos, obviamente, porque é importante a gente saber o que conseguir de anatomia, né? Vamos dizer que tudo. Mas os lobos do nosso cérebro vão receber os nomes desses ossos próximos do cérebro. Então, a gente tem um lobo que é frontal, tem um lobo que é occipital, tem lobo parietal, temporal, ok? Então, vamos aí fixando o nome desses ossos. Ele é um osso único localizado na face posterior da cabeça, forma grande parte da base do crânio. Então, o que a gente chama de base do crânio, ó, isso aqui tudo. E o occipital é a maior parte que forma essa base. Ele é o único osso craniano que se articula com a coluna vertebral. Exatamente aqui, ó, vai receber a primeira vértebra cervical. Inferiormente vai ter esse forame aqui, que é o forame magno, que é onde vai passar ali bulbo e medula, essa transição entre bulbo e medula. E possui os dois côndilos occipitais, que é onde justamente recebe a primeira vértebra cervical, que é chamada de atlas. Então, atlas, você vai pensar em C de cervical e 1, que é a primeira vértebra cervical. Ok? E é graças a essa articulaçãozinha que acontece aqui entre a primeira vértebra cervical e o occipito que a gente consegue fazer vários movimentos da cabeça, tá? Então, não subestime aí essa articulação atlanto-occipital. Agora, o osso bonitão, o osso lá que parece uma borboleta, que parece um morcego, é o esfenoide. Ele tem uma forma semelhante a um morcego ou borboleta de asas abertas. Na parte anterior, ele vai se ligar ao etimoide, tá? Então, onde é a parte anterior? Se aqui a gente tem o forame magno, a parte anterior dele é aqui, tá? Então, aqui, na parte anterior, ele vai se ligar ao etimoide. E na parte posterior, ele vai se ligar a quem a gente acabou de ver, que é o occipital, tá? Então, de novo, a importância de conseguir se localizar no tempo e no espaço quando estiver olhando uma imagem de anatomia. Dito isso, é um osso que também possui seio, tá? Também possui cavidade. E o nome do seio recebe o nome dele, seio esfenodal, e é uma cavidade cheia de ar, revestida por mucosa, assim como todos os seios que nós vamos ter no nosso crânio, ok? Então, esfenoide. Em seguida, nós temos o etimoide. Aqui é o nosso último osso que é ímpar, tá? É o nosso último osso ímpar. Então, já vimos o frontal, já vimos o occipital, já vimos o esfenoide, agora o etimoide. O etimoide é um osso bem peculiar. Ele é um osso pequeno, frágil e localizado na linha média, tá? Lembra lá, linha média da parte anterior do crânio, na fossa craniana anterior. Então, a gente já viu esse rapaz aqui, né? A gente já viu que é quem? A gente acabou de ver ele, né? A gente viu que ele é o esfenoide. E aí, anteriormente ao esfenoide, nós temos quem? O etimoide, que pega isso aqui tudo. E ele também é um osso que vai ter aí as suas cavidades. E ele tem um formato aí meio cúbico, então ele é um pouco exótico. Também tem seios, ok? Os ossos parietais. São dois, e aqui como é o nome dessa sutura, que divide o corpo, que leva o nome do plano que divide o corpo direito e esquerdo, sutura sagital. Então, se localiza em ambos os lados do neurocrânio, forma aí uma grande porção do nosso crânio, tanto na parte superior quanto na parte lateral. Eles se encontram na linha média no teto do crânio, formando uma margem serrilhada conhecida como sutura sagital. A união desses dois ossos parietais, né, formam aí a sutura sagital. O outro osso que é par, e aqui a gente finaliza os ossos do crânio, do neurocrânio, melhor dizendo, é o temporal. Então, o temporal é um osso também bem bonitinho, né?
que constitui uma grande porção da parede lateral do crânio, mas também, ó, da base do crânio. Lembra que eu falei para você, a gente tem aqui a base do crânio. Quem é a maior parte dele? Claro que é o occipital, mas a gente também tem aí o esfenoide, né? Na parte anterior do esfenoide a gente tem o etmoide e também tem um pouquinho aí do osso temporal. Existem várias aberturas e canais no osso temporal, através dos quais estruturas entram e saem, né, da cavidade craniana. O osso temporal também abriga as estruturas que formam a orelha média e a orelha interna. Estruturas que são aí responsáveis pela nossa audição, pelo equilíbrio, do nosso sistema vestibular, tá? Então, é um osso bem bonito. Lembra que eu falei lá para você, essa pontinha aqui é um acidente ósseo, é o processo estiloide. Aqui a gente tem o processo zigomático do osso temporal, porque ele se articula com o osso aqui zigomático, do jeito que tem o processo temporal do osso zigomático, tá? Então, assim, o objetivo dessa aula é marcar os ossos, aprender o nome dos ossos, onde se localiza, a parte anterior, na parte superior, na parte mais lateral, na base do crânio, ok? Não é uma aula que a gente vai entrar em cada acidente de cada osso, tá? Até mesmo porque, lembrando, essas videoaulas, elas são mais direcionadas para os alunos do primeiro período da Faculdade 7, né, do Centro Universitário Unicet, que é ministrado pela professora Adélia. E a condução, né, da disciplina, ela é mais situacional, sem adentrar tanto aí nos acidentes ósseos, ok? Possivelmente em outras ocasiões a gente possa precisar saber desses acidentes e a gente vai adentrar neles, ok? Então, vamos contextualizar então um pouco, né? Aprender anatomia, mas já ir contextualizando. Fratura de base de crânio. Quem é o osso que forma a maior parte da base do crânio? É o osso occipital, mas não tem só ele, tá? Então, tem ossos bem frágeis que também vai formar a base do crânio. Lembra lá do etmoide, que é um osso frágil, né? Um osso cúbico. Então, assim, ó. As fraturas de base de crânio, geralmente, elas são causadas por traumatismo contundente, substancial, uma pancada, né, forte. Envolve pelo menos um dos ossos que compõem a base do crânio. Então, a gente tem alguns sinais aí que a gente consegue suspeitar de uma fratura de base de crânio, tá? Então, as fraturas da base do crânio envolvem mais comumente os ossos temporais, mas também podem envolver aqueles outros, o occipital, o esfenoide, o etmoide, e a lâmina orbital do osso frontal. Vários achados de exames clínicos altamente preditivos de fratura da base do crânio incluem, tá? Então, exame clínico, você bateu o olho ali e pode suspeitar que teve fratura da base do crânio. Hemotímpano, se tiver sangue ali na cavidade da orelha. Otorreia ou rinorreia, saída de sangue pela orelha, saída de sangue pelo nariz. Ou então de sangue ou do líquido cefalorraquidiano. Sinal de Button, que é essa equimose retroauricular mastoide, que é o que está mostrando nessa foto aqui, ou então os olhos de guaxinim, que é essa outra imagem aqui, tá? E envolve lesão carotídea, lesão dos nervos cranianos, vazamento de líquido cefalorraquidiano, lesão da coluna cervical ou na artéria vertebral, tá? Então, por que fratura de base de crânio é perigosa? Justamente porque envolve ossos na base do crânio, né, que são um pouco frágeis e que, além de abrigarem estruturas super importantes, né, na nossa orelha, mas também tem uma passagem de vasos sanguíneos, de nervos e própria estrutura do sistema nervoso central, né, super importantes. Vou finalizar aqui essa aula com neurocrânio e daqui a pouco a gente fala sobre viscerocrânio.